Hoje é o Dia Nacional do Dentista e da Saúde Bucal. E é sempre bom lembrar que a falta de cuidados com os dentes pode acarretar uma série de complicações, inclusive doenças graves. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o odontologista Eduardo Gomes. Doutor, boa noite. Primeiramente, parabéns, pelo seu dia da sua profissão, e para todos os dentistas que acompanham a gente. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo convite de participar aqui no SP Record, para a gente poder esclarecer, ilustrar algumas coisas relativas à saúde bucal. Doutor Eduardo, o Brasil é o país que mais tem dentista, Mais da metade dos brasileiros, 55,5%, não vai ao dentista todos os anos, Por que isso? Por causa da falta de acesso ou medo mesmo? Tem muita gente que ainda tem medo do dentista, Na realidade, o que se fala muito é que o tratamento odontológico é muito caro e muitas pessoas não têm acesso. E na realidade, o que a gente vê é que o serviço público de odontologia realmente ele precisaria ser mais modificado, digamos assim, e ter uma acessibilidade maior às pessoas. O serviço público que nós temos são restritos a alguns tipos de tratamento apenas odontológico. E eles têm uma fila enorme, as pessoas realmente, muitas vezes, por conta disso, distância, dependendo do lugar, nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, mas se pensar no Brasil inteiro, as dificuldades vão se agravando à medida que a gente sai desses grandes centros urbanos. Sim. Então, precisaria melhorar ainda a condição do serviço público e tornar um pouco mais em conta um serviço particular para que toda a população pudesse ter acesso. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria convidar você de casa para mandar a sua pergunta para o doutor Eduardo. O nosso WhatsApp é o 13 997206222 ou 12 99633 1075. No próximo bloco, a gente vai responder. Vamos falar então sobre a perda dos dentes. 16 milhões de brasileiros não têm dentes. Isso mostra o que pra gente, Que a situação tá mesmo complicada, As pessoas realmente não vão ao dentista, como a gente estava falando agora há pouco, principalmente entre os idosos. A taxa é de 41%, doutor. Hoje há muitas técnicas para evitar a perda então do dente? Fabiana, deixa eu só contar uma historinha. Na realidade, isso acontece na infância. O problema do Brasil é um problema que deve ser da odontologia, quer dizer, de dentes ou perda dentária. Isso se dá por um processo educativo. Desde as idades mais tenras, nós não temos realmente um programa que leve a sério a escovação de dente, a saúde bucal, a nutrição da pessoa perfeita. Então, o que acontece? Isso acarreta uma perda dentária ao longo do tempo. Então, nós temos as cáries incidentes nas pessoas com idades mais tenras. Na fase adulta, tem as doenças periodontais. E isso acaba acarretando realmente uma perda de órgãos dentais ou germes dentais muito grande. Para você ter uma ideia, a gente não pode nem comparar isso, mas países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca, acabaram com as doenças bucais ou as cáries por conta apenas de escovação dentária. Desde a infância, Exatamente. E na questão da retirada? Quando que é indicado a retirada? É só em último caso, quando há um problema mesmo? É bom a gente conversar com outro dentista para ter uma segunda opinião, porque pode ter algumas pessoas que são mais extremistas nesse sentido. Vamos arrancar para acabar com o problema. Na realidade, você arrumou uma briga com os dentistas, porque o dentista, na realidade, ele estudou para manter os dentes na boca e nunca para retirar. A retirada realmente é em último caso e em algumas situações eles são extremamente necessárias para que ocorram problemas maiores. Agora, você me falou de ouvir sempre uma segunda opinião. O que acontece? Muitas vezes, Fabiana, as pessoas chegam no seu consultório e pedem para tirar o dente. Olha, esse dente pode ser salvo, ele pode ser feito um tratamento de canal, não é só uma cárie, mas já atingiu a polpa do dente, um tratamento de canal, uma coroa por cima que acaba se tornando um pouquinho mais caro. Então a pessoa faz uma opção por extração dentária. E o que acontece? O dentista pede para ela assinar um termo de responsabilidade se for arrancar um dente. Ou se for criança, ou se for um adulto, etc., eles têm que se responsabilizar por isso, porque o cirurgião dentista estudou para manter os dentes na boca. Agora, ouvir uma segunda opinião? É sempre bom em relação à área da saúde, Com todos, Em todos os sentidos. Não tenha Ótimo. dúvida. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, continua aqui com o doutor Eduardo falando sobre a saúde bucal. Você pode participar, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, eu vou repetir mais uma vez, é o 13 997206222 ou então o 12 99633 1075. Prepara a sua pergunta que a gente volta. É rapidinho, até já.
Já estamos de volta e a gente continua falando sobre saúde bucal com o Dr. Eduardo Gomes, hoje, que é dia do dentista e dia da saúde bucal. Doutor, a gente estava falando, né, sobre os diagnósticos. Eu queria te perguntar sobre a questão do câncer. É possível, já num primeiro atendimento, o dentista identificar aí algum sintoma do câncer bucal? Não tenha dúvida. Posso falar um pouquinho sobre o câncer bucal? Pode. Na realidade, o câncer bucal é um crescimento anômalo de células que modificam o seu DNA e que causam um certo desconforto, um problema na boca. Ele pode aparecer de diversas formas, como uma pequena feridinha, pode aparecer... Que não cura, né? É, uma pequena ferida que começa no lábio, pode aparecer no lábio, no assoalho da boca, na língua, no osso, na bochecha, na gengiva, e que isso realmente é detectado numa primeira consulta num consultório odontológico. O dentista já, qualquer cirurgião dentista, está capacitado e habilitado para olhar aquele tipo de situação e verificar que não é normal. A partir daí ele pode colher uma pequena biópsia, um pequeno pedacinho, um fragmento do tecido, encaminhar para um laboratório de anátomo patológico e vir o diagnóstico. O diagnóstico pode ser de um tumor, um crescimento anômalo de células de um tumor que pode se dividir em maligno e benigno. Se for um tumor maligno, ele deve encaminhar para um serviço de oncologia especializado, onde deve haver um processo muitas vezes cirúrgico, Aí faz o né? tratamento. Uma retirada cirúrgica do tecido, radioterapia e em algumas situações quimioterapia. Mas o cirurgião dentista é capaz sim de dar um diagnóstico na primeira consulta. E o mais importante, a gente puder dar uma dica para os telespectadores, se você tiver uma ferida com mais de 15 dias na boca, que não cicatrizar, procure imediatamente o seu dentista para que ele possa diagnosticar isso. Ótimo. A gente noticia aqui muito sobre as cáries, que podem causar um problema no coração. Isso é verdade? Como que funciona? Infelizmente acontece sim. Quando você tem uma cárie mais profunda, onde ela pega a parte nervada do dente e onde tem um sistema sanguíneo também, seria a polpa, a parte nervada do dente e com vascularização, essas bactérias que estão se colonizando na cárie, ela pode passar para a circulação e parar em qualquer tecido do corpo. Principalmente algumas vão para o que a gente chama de válvulas do coração, causando uma doença chamada endocardite bacteriana. E quando o indivíduo começa a ter sintomas cardíacos e vai até o seu médico procurar saber o que está acontecendo, ele tem a péssima notícia que ele já tem uma colonização ou uma destruição parcial dessas válvulas do coração por bactérias que aparecem nos dentes. E aí a situação é muitíssimo mais grave do que ter tratado esse dente. Poderia ter sido evitado com a higiene bucal, Não né? tenha dúvida nenhuma, Fabiana. A gente está recebendo muitas mensagens. Vamos ver a primeira, a Aline de São Vicente. Um dente com tratamento de canal dura quanto tempo? Depois de tratado, seria isso, né, Aline? Provavelmente. Olha, o tratamento de canal hoje, dependendo da situação que se encontra o dente, ele é feito no mesmo dia, viu? Com um instrumento rotatório, é muito bacana. Aquela coisa de vir uma sessão, na outra, isso Não já tem acabou. mais. Ai, que bom. A não ser que tenha uma certa lesão no dente, existe a necessidade de um medicamento e assim por diante. E a sensibilidade da pessoa também, né? Às vezes não aguenta muito tempo. E o que acontece? De acordo com o diagnóstico do cirurgião dentista, ele pode ou não abrir, fechar o canal no mesmo dia. Um dente que hoje foi tratado o canal, ele tem uma vitalidade aí de alguns anos aí pela frente. Alguns anos, mais ou menos. Vai quanto? depender de caso a caso. Tem pessoas que aparecem no consultório com um dente 20 anos, 25 anos, tratado o canal com uma coroa em cima, maravilhosamente arrumada. Olá, Aline, tomara que seja o seu caso. Vamos ver a próxima pergunta que chegou aqui pra gente. Estevão Pindamonhangaba tem um implante dentário há 12 anos. É preciso refazer? Estevão, você tem que passar no seu dentista, se for o caso de encontrar aquele que fez o diagnóstico, aquele que fez o implante para você, voltar por quê? O implante, não pense que você vai fazer o implante e o resto da vida você vai estar livre do dentista. Você tem que ter uma manutenção anualmente, ou 6 meses ou um ano, passar no cirurgião dentista, fazer uma radiografia de acompanhamento para ver se esse implante está bem colocado dentro do osso. A parte periodontal, a parte que fica superior de gengiva, etc., está tudo bem. Aí você prolonga o tempo de vida desse seu implante. Agora, há necessidade ou não, só o dentista vai poder dizer para você. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta que nós recebemos. Juliette, de Praia Grande. Quem usa anticoagulantes não pode cuidar dos dentes? Claro que pode.
tem que cuidar dos dentes. O anticoagulante, o único problema é você fazer uma incisão com sangramento, né? Ah, sim, os anticoagulantes não permitem, os hemofílicos, por exemplo, tem um problema muito grande as crianças quando perdem os dentes, quando trocam os dentes, né? Eles têm um problema de sangramento muito grande que não para. Mas hoje já, com alguns medicamentos, o médico associado a esse trabalho com o cirurgião dentista, é possível sim se prescrever algum tipo de tratamento específico para que evite esse problema de sangramento dessa pessoa. Agora, deve sim tratar os dentes, toda e qualquer pessoa. Sempre conversando com o seu dentista, Não né? tenha dúvida. Tem mais perguntas aqui? Rosilene de Castro, São Vicente, um aparelho ortodôntico. Uso o aparelho ortodôntico e agora estou na fase de elástico. Está me dando muita dor de cabeça. O que devo fazer para diminuir esse desconforto? Olha, com certeza é o seu cirurgião dentista que vai determinar ou o elástico está puxado muito forte, ou muito fraco, ou assim, ou assado. Cada caso determina uma coisa. Posso falar uma coisa interessante? Pode. Uma vez perguntaram para mim numa entrevista também, doutor, por que o dente dói só à noite? Pois é, por quê, doutor? Por quê? Para você se lembrar que durante o dia você tinha que ter passado no dentista para resolver o seu problema. E não à noite, que vai ser difícil de você encontrar um dentista de plantão para te ajudar. Ótimo, mas hoje já tem dentistas 24 horas. É, hoje já tem. Não, muito bom. Tem mais perguntas chegando aqui pra gente. Damião, do Guarujá, tem algum tratamento dentário que conseguimos fazer pelo SUS? O SUS faz sim, os postinhos de saúde fazem tratamento. Você precisa ter um pouco de paciência, existe uma fila de espera, mas você consegue fazer assim os tratamentos básicos da odontologia no SUS. Então, isso não quer dizer também que você, então vou deixar de tratar porque eu não consigo ir. Não, se tiver força de vontade, se você quiser, no SUS também trata a parte básica da odontologia. E a gente também tem tantas campanhas que a gente fala aqui no SP Record, né, que alguns dentistas mesmo voluntariamente atendem várias crianças em escolas, em hospitais, universidades. É bom também você dar uma pesquisada aí na sua cidade, se você não tiver condições. Tem mais pergunta aí chegando, as pessoas mandaram inclusive no nosso WhatsApp, inclusive você pode continuar mandando sugestões, muita coisa aqui pra gente, viu? O Elcio, de São José dos Campos, mandou: tive que extrair um dente no fundo da boca. O ideal agora é fazer um implante. Também estou com problema de periodontia. Qual solução para o meu caso? O Elcio, dente lá no fundo da boca, etc. Realmente hoje os implantes... Antigamente os implantes eram muito caros. Hoje barateou muito esse custo. É claro, você tem que se programar, você tem que saber que tem um certo gasto. O SUS não faz implante, infelizmente. Deveria fazer. O governo deveria dar essa condição, mas hoje ainda a gente não consegue fazer isso. Agora, o implante realmente hoje é a chamada terceira dentição. É uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, com pouquíssima rejeição e resolve o seu problema em pouco tempo. Certo. Talvez fosse o seu caso. O problema periodontal se dá quando você tem dente. Quando você não tem mais o dente, o problema periodontal ou a doença periodontal se extingue. Mas o seu cirurgião dentista deve ser visitado com urgência para resolver isso, hein? Maravilha, doutor Eduardo Gomes, obrigada pela participação aqui no SP Record, obrigada para todo mundo de casa que mandou mensagens aqui para a gente continua com as nossas entrevistas aqui no estúdio sempre, viu, doutor? Obrigada. Muito obrigado, Fabiana, pela atenção, por ter colaborado com o pessoal aí para poder esclarecer um pouco sobre saúde bucal. Muito obrigado. Boa noite.